Ezequiel 37, enquanto nós estamos abrindo aí a palavra, vamos nos acomodando aí. Esse texto, gente, é uma profecia, esse texto é um texto profético. Deus chamou Ezequiel e deu a ele uma instrução poderosa. Ezequiel teve uma experiência linda com o Senhor e, sobretudo, nesse capítulo, no capítulo 37, nós vamos ver e contemplar uma história de ressurreição, uma história onde o poder de Deus faz voltar a ter vida algo que já estava com nenhuma esperança de viver, aonde Deus coloca de pé um projeto que estava já falido, aonde Deus faz um relacionamento que havia se acabado voltar à tona. Então esse é o texto que nós temos nas nossas mãos e é sobre ele que nós vamos estudar nessa noite. E eu creio que o Deus que ressuscitou esses ossos secos da palavra que nós vamos ler, é o mesmo Deus que vai ressuscitar sonhos nessa noite, vai reestabelecer casamentos nessa noite, vai fortalecer alianças nessa noite, e vai trazer à vida aquilo que talvez já não existe mais. O nosso Deus é o Deus do impossível. Lucas 1,37 declara, porque para Deus nada é impossível. Amém? Então é debaixo dessa palavra, é debaixo dessa fé que nós vamos caminhar nessa leitura e também na pregação da palavra dessa noite. Diz assim o texto sagrado: e veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? Eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído, um barulho, um estrondo, enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre ele, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles e por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos, para que eles vivam. E eu profetizei como ele me ordenou. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército poderoso, grande em extremo. Aleluia. Oremos. Pai, graças te damos, Senhor, nessa noite. Muito obrigado, Jesus, pela tua bondade. Muito obrigado, Senhor, pela tua benevolência para conosco. Senhor, nós estamos vivendo um tempo extraordinário em ti. Estamos, Senhor, debaixo da tua mão. Estamos, Senhor, vivendo um início, um prenúncio, Senhor, de um grande avivamento. Espírito de Deus, nós estamos a cada dia mais próximos desse lugar, crendo, Senhor, que a tua palavra é a verdade, e a tua verdade, Senhor, é boa, é perfeita e é agradável. Toca agora, Senhor, em cada coração. Aqueles que aqui chegaram precisando de uma resposta, que o Senhor seja a resposta exata. Que aqueles que chegaram precisando de um conselho, Senhor, a tua escritura nos ensina que o Senhor é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz.
Senhor Jesus, que essa paz agora, que excede todo entendimento, entre no coração dessa mulher aflita, entre no coração desse jovem ansioso, entre agora nessa mente preocupada, e que a partir de agora, Senhor, a ansiedade, a preocupação, tome lugar, Senhor, tome o lugar agora, Senhor, dessa preocupação. Encha o coração agora, Senhor, com convicção, com graça e com fé, que no final dessa reunião, todos nós possamos sair daqui melhorados, aprimorados, para a glória do Teu nome. Pai, que aquilo que é terreno, natural, caia, e que aquilo que é sobrenatural, celestial e divino, que isso se levante no nosso meio, que nós diminuamos e que o Senhor cresça. Essa é a oração que fazemos. A Ti, Jesus, nós Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Graças a Deus. Bom, gente, hoje pela manhã nós começamos essa palavra e nós vamos seguir nela, vamos fazer uma breve introdução para que todos nós cheguemos num ponto em comum, e aí vamos partir então para a mensagem diretiva dessa noite. Quando nós olhamos para esse texto de Ezequiel, a parte central do texto é a ressurreição desses ossos que estavam secos no meio de um vale. A palavra central, a história central é os ossos secos no meio de um vale caótico, morte operando, um lugar onde não havia mais movimento, não havia mais vida, e então, a partir da palavra de Deus, a partir da instrução de Deus, aqueles ossos que estavam mortos começaram a gerar movimento, começaram a ter vida, e então, a partir de ossos secos, Deus levantou um exército poderoso sobre a terra. O Deus que ressuscitou esses ossos secos é o mesmo Deus que continua operando hoje. O Deus que mandou o profeta declarar vida em cima de ossos que não tinham mais capacidade nenhuma de reviver, é o mesmo Deus que hoje nos encoraja a falar daquilo que nós cremos. A palavra de Deus diz: "Cri, por isso falei". A igreja se move debaixo daquilo que crê, e nós cremos não no que estamos vendo, nós cremos naquilo que o Senhor falou, e o que o Senhor falou é a sua palavra. A Bíblia diz que passarão os céus, passarão a terra, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Então, debaixo dessa verdade, o profeta começou a declarar o que Deus disse. E eu quero te encorajar, meu irmão, nesse mês, nessa semana, mudar a sua linguagem. Eu quero te encorajar nesse mês, a partir de hoje, a partir dessa noite, começar a encher a tua boca, a tua casa, o teu coração, o teu lugar de trabalho, não com aquilo que você está vendo, mas com aquilo que Deus te falou que vai acontecer. Talvez você esteja num ambiente de trabalho onde Deus disse que o negócio vai prosperar, que vai dar certo, mas hoje a situação atual é um vale de ossos secos. E se você falar do que você está vendo, você está profetizando de maneira contrária ao que Deus disse. Perceba que o texto manda o profeta a declarar verdades, mas o profeta não profetiza o que ele sente ou o que ele vê. Ele profetiza, diz o texto, de acordo com a palavra de Deus. Então lá no nosso trabalho pode estar tudo dando errado, mas se foi Deus quem liberou a palavra, nós vamos declarar o que nós cremos. E o que nós cremos? Nós cremos que casa que está edificada sobre a rocha pode transbordar os rios, bater os ventos, vir a chuva, mas a casa não cai porque está firmada na palavra. Talvez na sua casa discussões, talvez na sua casa desacordo. Talvez com o seu marido, com a sua família, com os filhos, um momento caótico onde a família não está se entendendo. E aí no meio do caos, no meio da confusão, a nossa boca se enche daquilo que estamos vendo.
E aí muitas vezes profetizamos, não dá mais certo, não tem mais como, não tem mais jeito, desse jeito não dá. E Deus hoje está dizendo, começando essa mensagem, nos instruindo, nós somos profetas na nossa geração, que vamos profetizar de acordo com aquilo que Deus falou, e não daquilo que estamos vendo. A nossa casa é uma bênção, ainda que esteja tudo errado, os nossos filhos são uma bênção. Crê no Senhor Jesus, diz a palavra, e será salvo tu e toda a tua casa, não vai escapar ninguém. É debaixo dessa palavra que nós vamos nos mover, é debaixo dessa verdade celestial que nós vamos profetizar. O texto diz que o profeta, ele declara a palavra do Senhor, e os ossos não eram apenas ossos, eram ossos sequíssimos. Por que Deus cravou na escritura que os ossos não eram apenas ossos? Ele diz que eram ossos, que já é o suficiente para a gente não acreditar que pode ter vida. Mas ele agora coloca um adjetivo para dizer que a situação não era apenas difícil, a situação era difícil e impossível. Quem sabe você está olhando para um monte de ossos secos. Quem sabe você está olhando para o teu ministério, um monte de ossos secos. Talvez você olhe para o teu coração, que não consegue mais confiar em ninguém, que não consegue mais se abrir para ninguém, de tanto você ser machucado, de tanto você ser machucada, você se fechou, e aí você olha para o teu coração e é um vale de ossos secos. O Senhor está aqui nessa noite para te dizer, Ele é especialista em causas impossíveis. Lucas 1,37 diz, para o nosso Deus não existe absolutamente nada impossível. Se Deus falou, vai acontecer. Algumas pessoas estão diante de um vale de ossos secos, e esse vale não é apenas do lado de fora, é um vale do lado de dentro. Você olha para fora e diz, olha, a minha vida financeira está equilibrada, eu tenho tudo que eu preciso do lado de fora, eu conquistei tudo que eu precisava, os meus sonhos de consumo se estabeleceram, entretanto tem um vazio aqui dentro que parece que não pode ser preenchido por nada. E quem sabe você está vivendo algum tempo nessa sequidão, em algum tempo nesse vale de ossos secos, aonde você olha para o lado de fora e encontra tudo, mas do lado de dentro um vazio que às vezes rouba até o teu sono. Esse vazio, meu irmão, tem o tamanho exato da pessoa de Jesus Cristo, e hoje o verbo, que é a palavra de Deus, está vindo na tua direção para te dizer, eu vou preencher esse vale, você vai deitar e dormir, porque o Senhor vai te sustentar. Para onde você olhar, talvez você enxergue ossos secos. É interessante que o texto diz que o profeta, ele está no meio do vale. Vale de maneira minimista, de maneira real e prática, significa uma depressão, uma planície entre montanhas. Perceba que o profeta não está apenas num lugar de morte. Ele está no meio de um vale. À sua volta ele percebe montanhas, porque é assim que um vale se estabelece. À sua volta ele vê colinas, lugares altos. Mas ele não está nesse lugar, ele está num lugar de vale. Quem sabe assim também tem acontecido com você. Quem está em volta crescendo, voando, avançando, e você se sente numa condição de inferioridade. Quem sabe essa condição não é colocada por outros, mas você se sente assim, quando entra num ambiente se sente menor. Quando entra num lugar se sente mais inferior. O profeta estava no meio desse vale. Vale é lugar também conhecido na Bíblia como lugar de morte. Salmo 23, o salmista declara, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos. Ele me guia mansamente às águas tranquilas. O Senhor refrigera a minha alma e me guia pela vereda da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu ande por vale de sombra ou de morte,
No meio desse vale eu não temerei mal algum, porque eu não estou sozinho, eu sei que o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Essa é a promessa para a igreja. No original o texto não diz, ainda que eu ande por vale de sombra ou de morte. Não, no original a palavra diz, quando eu passar pelo vale da sombra e da morte. Porque certamente, meu irmão, existem dias na vida que nós vamos passar por lugares sombrios. Existem dias na vida que vamos viver abandonos, que vamos viver traições, que vamos viver talvez abusos. Existem dias maus, mas lembre-se, nesse dia, o Deus que permitiu você chegar no vale, é o Deus que no vale vai te guardar. É o Deus que no vale vai guardar as tuas emoções. É o Deus que no vale vai te proteger. Vale é lugar de pouca visibilidade. Quem está no vale não enxerga muito bem. Quando você está no meio de um vale, as montanhas limitam a tua visão. E para quem está do lado de fora do vale, enxergando quem está no vale, o vale é um lugar de pouca notoriedade. Sabe quando você passa, as pessoas nem percebem? Sabe quando você entra num ambiente e parece que você é um invisível social? Porque o mundo aí fora consegue ver e enxergar quem tem algo a oferecer. Porque o mundo aí fora consegue enxergar e receber bem aqueles que têm algo do lado de fora para oferecer. Porque no mundo lá fora nós somos reconhecidos por aquilo que nós temos do lado de fora. Agora em Deus é diferente. Em Deus, o maior tesouro que nós carregamos é do lado de dentro, o Espírito Santo que nos foi dado pelo amor do Pai, diz a palavra. É esse Espírito que é o Espírito da verdade, que vai nos guiar pelo caminho de toda a verdade, que um dia vai nos tirar do vale para a glória de Deus. Então quem está no vale se sente inferior, porque as montanhas te dão a sensação de que você está por baixo. Quem te vê do lado de fora do vale, da montanha, olhando para você no vale, percebe que você não tem muita influência, muita notoriedade. Agora eu quero te dizer que o vale tem algo muito especial que não tem nas montanhas. Quando você vai estudar a geologia, você vai perceber que os lugares mais nutritivos, os lugares aonde as melhores colheitas vão se estabelecer, aonde as culturas de plantio mais se desenvolvem, não é na montanha, é no vale. Porque toda a riqueza e sedimento natural que estão nas montanhas, quando as chuvas caem e descem para lá, elas depositam no vale toda aquela riqueza. É no vale que você vai achar uma riqueza poderosa dentro do teu coração. É no vale que Deus vai te mostrar que você é mais forte do que pensava. É no vale que Ele vai abrir uma porta e você vai dizer: eu não via, mas foi no meio do nada que Deus me levantou. Vale é lugar de experiências poderosas com Deus. Vale também é lugar aonde os gigantes caem. A Bíblia conta uma história épica do rei Davi. Quando Davi não era ainda rei, era apenas um menino. O texto diz que havia uma guerra, uma peleja entre os filisteus e os israelitas. O texto vai dizer que os filisteus se acamparam em uma colina, e o povo de Israel se acampou em outra colina. E entre eles havia algo que separava, um vale. O vale de Socó. O texto vai dizer que o pai de Davi, Jessé, manda Davi levar uma oferta aos seus irmãos, pães e cereais. E mandou também Davi levar queijo para aqueles que cuidavam da guarda. E Davi chega até lá com uma direção do pai: procure saber como seus irmãos estão. E quando Davi se apresenta e chega naquele ambiente, ele vai para as trincheiras, ele vai para o meio das fileiras que estavam prontas para a batalha. Povo de Deus em cima de uma montanha e os filisteus, os inimigos, do outro lado. E entre eles um vale. E o texto vai dizer que quando Davi se apresenta, desce dos filisteus
E entra no vale um gigante chamado Golias. Esse gigante chega no meio do vale e começa a afrontar o exército do Deus vivo. Ele começa a dizer: não somos nós filisteus, e vocês israelitas, não sou eu um filisteu, não precisamos fazer guerra. Mande apenas um de vocês lutar comigo, e se ele me vencer, se ele me matar, o meu povo será escravo de vocês. Agora, se eu vencer um de vocês, todo o exército será nosso escravo. No vale também tem, meu irmão, armadilhas. Perceba que Deus, na sua palavra, Ele se apresenta como Senhor dos exércitos. Tu sabe como é que um exército entra para vencer? Sabe como é que um exército bem treinado faz para ganhar? Exército não entra em briga. Presta atenção, exército não entra em brigas. Você não vai ver o exército entrando com armas para separar uma briga entre civis. Você não vai ver isso. Você não vai ver o exército se mobilizando para uma briga natural. Não é assim que funciona. Exército só entra em ação quando você vai para a guerra. E o inimigo é especialista em, no vale, te chamar para briga. Briga é pessoal, um contra um, terreno. Briga é diz que me disse, é coisa humana. Se nós formos para a briga, o Senhor não vai conosco, porque o nosso general é o Senhor dos exércitos. Por isso a palavra do Senhor diz: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. O teu general está aí esperando você se posicionar para ir para a guerra. Não é para a briga, meu amigo. O nosso poder não está na terra, o nosso poder vem do céu. Ei, Deus quer nos dar reinos nessa terra, governo, influência nessa terra. Para de briguinha aqui embaixo e começa a guerrear as batalhas do Senhor. E logo, logo Ele te tira desse vale. O gigante sabia disso. Se eu chamar eles para briga, Deus não vem. Se um deles descer para a peleja individual, eu não posso ir com eles. E o gigante ficou desafiando durante 40 dias. De manhã e à noite ele vinha e se apresentava, dizendo: não existe um homem aí que possa lutar comigo. E é nessa hora que Davi chega. Davi chega na montanha e vê aquele gigante lá no meio do vale, afrontando o exército do Deus vivo. E Davi pergunta: o que vai acontecer com quem vencer esse gigante? E eles começaram a dizer: olha, o rei já decretou que quem vencer esse gigante, a sua família será isenta de impostos. Ele vai casar com a filha do rei. Imagina o nível de recompensa, porque a tarefa era praticamente impossível. Todo mundo estava durante 40 dias amedrontado. Ninguém passou pela sua cabeça de descer no vale. Porque isso é muito comum, gente. Quando nós estamos num lugar de notoriedade, é difícil a gente se humilhar para ir lá resolver o problema. Quando a gente está num lugar de visibilidade, é difícil descer para o vale para ir lá acertar algo que ficou errado no passado. É difícil demais sair do salto e ir lá pedir perdão, porque o perdão é lá no vale. E o exército inteiro estava dizendo: não, nós não vamos descer, nós vamos ficar aqui. E o medo travou eles. E aí Davi olhou o tamanho do gigante, olhou o tamanho da promessa, olhou a recompensa. Perceba que Davi começou a passear no meio do exército e perguntar: o que é que vai ser a recompensa? O que é que esse gigante está dizendo que vai fazer? E quando Davi reconhece toda a situação, e a situação era 40 dias de afronta. Agora eu quero fazer um parênteses aqui para nós voltarmos no texto de Ezequiel 37. Lembra que Deus pegou o profeta no meio do vale, diz o texto, e fez ele percorrer aquele vale seco? Ele não apenas estava no meio do vale, mas ele estava no meio do vale e Deus fez ele percorrer todo o vale, vendo que tudo estava seco.
Davi chega no meio das trincheiras e começa a percorrer no meio das trincheiras. Sabe o que significa estar no meio de um vale e Deus te levar para percorrer o vale? Significa que Deus, antes de te tirar desse problema, desse vale, desse lugar de morte, desse lugar de dificuldade, Ele quer que você saiba toda a realidade daquele problema. É assim. Eu sei que eu estou com uma dor, eu fiz o exame, mas eu não quero saber o diagnóstico. A doença é um vale, é uma dificuldade, é terrível, mas eu me nego a conhecer a realidade toda. E Deus está te dizendo, ei, a salvação começa com o tratamento, mas o tratamento adequado só vem com o diagnóstico. Enfrente essa situação, percorra esse vale, porque o Deus que está fazendo você percorrer é o Deus que vai te curar. É aquela situação que você sabe que as dívidas são volumosas. Você sabe que o montante de dívida é muito superior à tua capacidade per capita de fazer pagamentos. E aí sabe o que a gente faz? Gaveta do esquecimento. Se um dia eu tiver uma bolada, eu pago tudo. Está errado. Deus está dizendo, percorre essa situação, tira da gaveta, bota em cima da mesa. Ei, o vale já está seco, é um monte de osso, você já está no vale. Agora, percorra para saber tudo como é. Quando você souber tudo, Deus te tira daí. Então no meio do vale, meu amigo, não é lugar de se esconder. No meio do vale é lugar de exposição. Já está ruim, já está morto, não importa. O Senhor é aquele que tem poder para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Davi, quando chega lá nas trincheiras, a situação era opressora. Era o exército de Deus com medo. Um exército acostumado a avançar, a derrubar muralhas, a fazer com que a nação de Israel vencesse. Esse exército altamente treinado está com medo. E Davi chega e percebe isso, só que ao perceber, ele não senta para se lamentar. Ao perceber, ele não senta para ficar num canto dizendo, meu Deus, acabou tudo. Não, sabe o que ele faz? Eu vou descobrir toda essa situação, eu vou percorrer todo esse vale, eu vou coletar todas as informações, porque é sabendo de tudo que Deus pode te usar como uma solução. Às vezes nós queremos meias verdades, às vezes nós queremos saber apenas uma parte da história. E o Senhor nessa noite está dizendo, ainda que você ande por vale de sombra ou de morte, ainda que no vale você não ficará parado, no vale eu vou te mostrar tudo que está difícil, tudo que está errado. É má notícia no começo, mas é através dessa má notícia no começo que uma boa solução virá no final para a glória de Deus. E Davi, quando percorre, ele descobre, a recompensa é essa, a tarefa é essa. E aí ele se enche de fé. E ele diz, eu vou lutar contra esse gigante. O interessante é que Davi não chama em momento algum o gigante de gigante. Todas as vezes que Davi se refere a Golias, ele se refere como incircunciso filisteu. Ele estava dizendo, esse camarada é incircunciso, ou seja, a circuncisão era uma aliança de Deus com o seu povo. E ele estava dizendo, esse cara pode ser grande, ele pode ter um currículo de vitórias, mas ele não tem aliança com o meu Deus. E o meu Deus é o Senhor dos exércitos, que jamais perdeu uma batalha. É o que Deus está te encorajando hoje, meu amigo. Ele está te dizendo, minha irmã, ei, você pode estar numa batalha enorme, mas maior do que a batalha é o teu Deus, que jamais perdeu a batalha. Então Davi olha para o gigante e diz, ei, ele não tem comunhão com Deus. E se ele não tem comunhão com Deus, já era. Deus vai dar ele na minha mão. E aí agora, pasmem, uma outra atitude que se precisa ter no vale. Vale é lugar onde as pessoas geralmente ficam amedrontadas. E aí, de repente, alguém se insurge, alguém se levanta em fé. Davi diz assim, eu vou contra esse filisteu. Pensa, 40 dias de opressão, 40 dias de afronta,
Quando Davi diz eu vou, sabe o que deveria acontecer? Trombetas tocando, o povo fazendo festa, glória a Deus, Deus levantou alguém no nosso meio, aleluia, tem um corajoso aqui, que bom! Mas não foi assim que a história registra. A história registra que quando Davi diz que vai para a peleja, sabe o que acontece? Começa com os seus irmãos. Os seus irmãos dizem: o que tu estás fazendo aqui, seu presunçoso? Aonde tu deixasse aquelas poucas ovelhas do nosso pai? Perceba que no meio do vale, quando alguém se levanta para fazer o que deve ser feito, o primeiro gigante a ser derrubado é a oposição. Não espere que no meio do vale, você lutando para pagar as dívidas, as pessoas batam nas suas costas e digam: não, você vai conseguir. Não é isso que virá. As pessoas vão dizer: é difícil. Não espere que no meio do vale, lutando pelo teu casamento, as amigas do mundo vão dizer: é isso aí, continua. Não, elas vão dizer: homem é tudo igual, mulher é tudo igual. No mundo essa é a palavra. Agora preste atenção: quer sair do vale vitorioso com Jesus? Quer sair do vale vitorioso com Deus? A primeira tarefa é: vença as palavras de oposição. Quando ele vai falar com o rei, sabe o que o rei diz? O nível de oposição vai aumentando. Primeiro são os irmãos. Ei, Deus vai fazer coisas grandiosas na sua vida, mas os primeiros a se levantarem contra são os de perto. É natural, foi assim com Jesus. Foram os da casa que se levantaram, mas eles não são teus inimigos. Deus está usando eles para provar a tua fé no que Deus falou. Deus disse que vai te levar e você vai e conta, e as pessoas dizem: como? Não é que eles são teus inimigos. É Deus simplesmente deixando as pessoas falarem contra e se oporem, para ver se a sua fé está no que o povo diz ou no que Deus já te falou. A nossa fé no meio desse caos econômico vai estar na balança comercial que está quebrada, ou vai estar no nosso Deus, que é o Jeová Jirê, o Deus provedor? No meio desse caos, nós vamos nos render a essa pandemia, ou nós vamos crer que o Deus que curou lá atrás continua curando hoje? É debaixo dessa fé que Deus está nos introduzindo como igreja, para crer 100% na sua palavra. Depois disso, Davi recebe a oposição dos irmãos e não para, continua andando. E aí levam ele até o rei. Perceba que Saul também deveria festejar. Imagina você comandando um exército que não quer ir para a guerra. Perceba você conduzindo uma família que não quer vir para a batalha. Você coordenando um grupo que não quer desafios. Você vendo que as coisas precisam ser feitas, mas as pessoas não conseguem entrar nesse mover. Que tragédia! E aí agora se levanta alguém que quer fazer o que deve ser feito, e o rei, que é o líder, sabe o que ele faz? Oposição. O rei vai dizer para o menino: você não pode ir para a peleja contra esse gigante. Palavras de negatividade. E aí ele vai dizer por quê? Porque esse gigante, ele tem um currículo, ele é matador desde criança. E você é apenas um menino. Sabe o que é isso agora? É o inimigo sendo enaltecido e aquele que é de Deus sendo colocado para baixo. Ei, meu amigo, não espere afago da vida, não espere flores da vida. Agora confia no Senhor, entrega os teus caminhos e o mais Ele fará. Eu não sei você, mas eu no lugar de Davi, talvez isso me abalaria. Poxa, os meus irmãos não confiaram em mim. O rei também não botou fé, né? Quer saber? Eu vou para minha casinha. Deixa eles aí se virar com o gigante. Esse é o pensamento de quem tem um coração mediano. Agora quem tem um coração plugado com o Senhor, ele não consegue ver alguém em necessidade e passar alheio. É o bom samaritano que quando vê alguém caído tem que parar para ajudar. Muitas vezes você é criticado por isso, porque você para ajudar gente, que as pessoas dizem: deixa isso aí para lá.
Muitas vezes você se coloca em situações que os problemas se voltam contra você, porque você está tentando ajudar, e o mundo diz, larga isso, cada um com seus problemas, mas o reino de Deus diz o seguinte, aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele peca. Agora a Bíblia também diz, nunca vi um justo sem resposta, e a sua descendência mendigar o pão. O rei dá essa negativa em Davi. O rei agora afronta Davi e joga ele para baixo. Só que Davi sabia que no meio do vale tinha um Deus que iria com ele. E Davi agora vai dizer, rei, tem coisas que o Senhor não sabe. Eu tenho uma experiência e uma intimidade com Deus que não foram visíveis aos olhos humanos. Ninguém estava lá para ver, mas eu vou te contar, rei, o que é que eu já vivi com o meu Senhor no secreto. Eu cuidava das ovelhas do meu pai, do rebanho do meu pai, presta atenção. É quando você está cuidando das coisas do pai que coisas poderosas acontecem no secreto. É quando você está cuidando das coisas dos outros que coisas extraordinárias em Deus acontecem. Ele estava cuidando do rebanho do seu pai e ele disse, vinha um leão e um urso e pegava as ovelhas e eu ia contra ele, lutava, tirava da boca e o matava, rei. E a mesma coisa que Deus fez comigo, matando leão e urso, vai acontecer com esse filisteu. Eu vou matá-lo e arrancar a cabeça dele. Vai vir palavra contrária. Vai vir vento contrário. Vão ter palavras dizendo, não dá, é melhor do que você não está capacitado para essa vaga, você não está habilitado para esse lugar. Ei, não dá, esquece, tenta outra coisa. Agora, eu te aconselho a fazer como Davi. Quem foi que mandou Davi ir lá ver os irmãos? O pai. Quem foi que te meteu no meio desse vulcão aí? Foi o pai, foi. Quem é que te botou aqui em Blumenau? Foi o pai, foi. Quem é que te trouxe aqui nessa noite? Foi o pai, foi. Então te prepara, o nosso general já venceu. Aleluia! Aí agora tem o seguinte, quando o inimigo não consegue te desanimar com palavras, ele vai querer te dar uma forcinha para participar da glória futura. É por isso que o vale é tão importante na vida de um cristão. É por isso que o vale oferece riquezas que só o vale tem. Quando ele vence a oposição familiar e a oposição do governo, das autoridades, o rei olha para ele e percebe, esse guri é doido, não dá para tirar isso da cabeça dele, ele é um cara convicto, não tem o que fazer, ele vai. Aí sabe o que o rei faz? Mas espera aí, eu vou te ajudar. Pega aqui a minha armadura, disse o rei. Há 5 minutos antes era o camarada que estava dizendo, não dá, tu é pequenininho, ele é um gigante, ele tem um bom currículo, tu não é nada, passa para casa. Agora debaixo dessa convicção, porque quem é convicto, Deus aprova. A palavra do Senhor diz, o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas somos daqueles que perseveram para a preservação da alma. No meio do desafio não retroceda, meu amigo. No meio da cara feia não retroceda, minha irmã. No meio do desafio vai para frente. O teu poder está em Cristo que já venceu a batalha. E aí quando ele vê aquele guri cheio de convicção, ele pode até ter pensado, esse guri é doido. Mas é um doido convicto. Já que não tem jeito de te convencer a não ir, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar a minha armadura. E ele coloca a armadura dele, a armadura real em Davi. E Davi vai andando igual um boneco e percebe que não dá para andar com aquilo. E aí ele volta para o rei e diz o seguinte, rei, eu não posso usar isso aqui, porque eu não estou acostumado. Quando você estiver no meio do vale, preste bem atenção. Antes de você partir para a batalha, o mundo vai querer te oferecer proteção humana. O que o rei queria fazer colocando a sua armadura em Davi era dizendo o seguinte, Davi vai, eu vou te proteger.
Você está no meio de um vale, um ano sem emprego, e agora quando você vai na porta que Deus te mostrou, alguém vai dizer: dá o teu currículo aqui para mim que eu vou levar lá. E aí a porta que Deus ia abrir, o crédito não vai para Deus, mas vai no padrinho humano. Ei, nós não precisamos de ajuda humana. Uma vez que Deus se mover, Ele abre porta, e porta que Deus abre, ninguém fecha. É por isso que muitas vezes você se sente sozinho, muitas vezes você se sente isolado, muitas vezes falta apoio. Você olha e diz: cadê todo mundo? Não são as pessoas que te abandonaram, é Deus não deixando ninguém roubar a glória dele. Aí Davi era um menino cheio de Deus. A maioria de nós ficaria até vaidoso usando a armadura do rei, é ou não é? A maioria de nós ficaria honrado andando com a roupa do rei. Agora esse menino, ele entende no seu coração: eu estou indo para o vale, é uma só oportunidade que eu tenho. E no meio desse vale eu vou para essa batalha, o meu general vai na minha frente. E é o seguinte: eu não vou usar proteção humana nenhuma. Eu sei que quem me protegeu contra o leão e contra o urso é o mesmo que vai me proteger agora. Perceba que o leão e o urso foram batalhas que ele travou no secreto, ninguém viu. Tem batalhas que é no secreto, é no choro, é no pranto, é no joelho dobrado, é na oração, é aquela angústia que você não conta para ninguém, é você e Deus. Mas essas batalhas do secreto vão te preparar para o embate público. E aí no público, lembre-se, não precisa de armadura e proteção humana. Não precisa de artifício de proteção natural. O Deus que te protegeu no secreto é o Deus que vai te proteger em público. Davi então parte para a batalha. E quando ele parte, ele estava no monte. E ele precisa descer, ele precisa ir para o vale, porque o gigante estava esperando ele no vale. Às vezes, para vencer os nossos maiores gigantes, nós vamos precisar descer. Os maiores gigantes que enfrentamos na existência, nessa trajetória que chamamos de vida, nesse palco que chamamos de existência, a maior virtude que nós podemos ter para derrubar os nossos gigantes é descer. Descer significa a humildade. Tem gente que o maior gigante é ver a sua família unida de novo. Você chora, você sente saudade do teu irmão, você sente saudade do teu pai, sente saudade do marido, sente saudade dos irmãos, sente saudade do clã familiar. E isso, para ser resolvido, não dá para ser resolvido no auge da soberba. Para resolver esse conflito, precisa se desarmar e descer no vale. Pastor, mas o senhor não sabe o que me fizeram. Para pensar no que fizeram com Jesus. Para pensar num Senhor que estava sentado no seu alto e sublime trono. E um dia olhou para mim e para você que estávamos perdidos e decidiu: eu vou salvá-los. E para nos salvar, o texto de Filipenses 2,5 vai dizer que ele esvaziou-se a si mesmo, fazendo-se servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, Jesus humilhou-se a si mesmo. Sabe como é que foi que Jesus derrubou o maior gigante da nossa vida, que era o inimigo das nossas almas? Se humilhando, vindo para um lugar baixo, tendo uma vida rasa, sendo semelhante a nós. Aí nesse vale que nós chamamos de existência, ele venceu o inimigo. E sabe o que Deus fez com ele? Hoje deu para Jesus o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então o Senhor está dizendo: tem gigante que não vai ser derrubado na soberba, na colina, na montanha. Os maiores gigantes são derrubados no vale. E Davi desce. Ele diz: não importa, eu vou para o vale. Porque, meu irmão, se humilhar para os homens não significa perder a autoridade de Deus.
Assumir um lugar de pouca visibilidade não significa que você saiu dos olhos do Senhor. Perceba que o Davi da montanha vai ser o mesmo Davi cheio de Deus no vale. E aí ele desce. E quando ele desce, ele vai no ribeiro, pega 5 pedras, pega a sua funda. E quando ele vai na direção do gigante, agora a oposição não é dos irmãos, a oposição não é da liderança, a oposição agora é do inimigo. O inimigo diz: sou eu algum cachorro por acaso? Para que tu venha lutar comigo com pau e pedra? Eu vou arrancar tua cabeça, menino, e vou dar para as aves comer. Agora não era alguém falando, agora era o adversário falando. E sabe o que Davi faz? Firmeza de coração. Sabe o que Davi faz? Não retrocede. Na mesma toada que o inimigo ataca, é na mesma toada que ele responde. E ele diz: tu vens a mim com escudo e lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos a quem tu tens afrontado. E tem mais, eu vou te matar, arrancar tua cabeça e vou dar para as aves. E todo o teu exército o Senhor vai entregar nas minhas mãos. Quando o diagnóstico vier dizendo que não tem cura, corre para Jesus e diz: o meu Deus é aquele que continua curando. Quando a palavra que vier, eu não te quero mais, você corre para Jesus e diz: ei, eu não casei para separar, o meu Deus é aquele que vai fazer um movimento na minha casa, a minha casa não vai cair, eu creio em Deus. Quando o inimigo vier dizendo: não tem ninguém mais que te aceite, não tem ninguém mais que te queira, lembre-se da sua palavra. A palavra do Senhor diz: ainda que uma mãe se esqueça de um filho que amamenta, eu, o Senhor, o teu Deus, jamais me esquecerei de ti. É nessa convicção da palavra que Davi vai. Aí quando Davi responde, bate de frente, perceba que Davi não xingou o gigante. Perceba que Davi não usou palavras de baixo calão. Percebe? Percebe que Davi chama para a batalha a Deus. E ele diz o seguinte: olha, tu vens a mim com armas naturais, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Tem alguém, gigante, que tu não percebeu porque tu está focado em mim? Deixa eu te mostrar no nome de quem eu estou vindo. Vamos sair da frente nessa noite e mostrar o nosso Deus? Vamos sair da frente nessa noite e mostrar o nosso Deus que sara, o nosso Deus que cura. Vamos sair da frente e mostrar que o nosso Deus é poderoso. Aí parece que já é o bastante, né? O inimigo uma hora cansa, né? Não. O inimigo, ele tem várias virtudes. E é difícil para a gente reconhecer isso. Ele é sagaz, ele é astuto, está na Bíblia. Mas uma das valências principais do inimigo, sabe qual é? Perseverança. O camarada é chato, ele não desiste. Quando você diz: acabou, aleluia, vão tirar umas férias, daqui a pouco lá está ele de novo. Por isso a palavra do Senhor diz: resistireis ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe como é que vence o inimigo? Resistência. Palavra contrária dizendo: não vai dar em nada hoje, você não vai ser ninguém, não vai ser ninguém, não vai dar em nada, vai falir, vai fechar. E todos os dias a gente se levanta dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará. O Senhor dos exércitos é o meu Senhor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é a minha bandeira, diz a palavra. E aí agora o inimigo, não contente em falar com Davi, tentar amedrontar verbalmente, agora o inimigo parte para última investida. O texto diz que o inimigo sai correndo para cima de Davi. Agora esse menino se humilha, está num lugar de exposição, está no meio de um vale, e o gigante agora vem correndo para cima dele. Quando você está diante de um problema,
A tendência é que quanto mais distante ele esteja, menor ele pareça. Sabe aquela continha que tem para pagar daqui a 3 anos? Economiza, esse dia vai... Sabe aquela prova que tem no final de semestre? Sabe aquele TCC? Meu Deus, é só daqui a 4 anos, Tais é doido. E aí um dia é incrível, o negócio chega. Incrível. Pasmem, chega. E aí é o seguinte, à medida que a data vai se aproximando, parece que o problema vai aumentando de tamanho. Essa é uma estratégia do inimigo. O inimigo, quando viu Davi cheio de fé no coração, sabe o que ele fez? Ele disse: eu vou correr na direção dele, porque se eu correr, eu vou aumentar o meu tamanho e vou assustá-lo na impressão. Tem problema que a gente podia ter matado quando era pequenininho. Tinha desentendimento que a gente podia ter resolvido dizendo: me perdoa, foi mal. Tem discussãozinha que leva casais a ficar dias sem se falar, quando a palavra de Deus diz: não se põe o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao inimigo. Teve uma fagulha, apaga na hora, não deixa o gigante crescer. Aí o gigante vem correndo para amedrontar Davi, mostrando seu tamanho. E aí sabe o que Davi faz? À medida que o gigante corre na direção de Davi, Davi corre na direção do gigante. Sabe o que é isso? Davi estava dizendo: se você vai correr na minha direção, eu vou ganhar território. A minha batalha vai ser contra ti, longe do meu território. Eu não quero que tu nem toque na minha terra, não vai nem chegar perto do meu povo. Eu vou te pegar aí onde você está. Deus está te dando uma autoridade para partir para cima dos teus gigantes. A tua família ficará protegida, os teus ficarão guardados, mas você não vai se amedrontar com o tamanho do gigante. Chegou o tempo da igreja partir para cima. E aí Davi tinha 5 pedrinhas. Você sabe quantas pedras ele usou para derrubar o gigante no vale? Quantas? 1. E Davi era cheio de fé, não era? Mas o texto diz que ele leva 5. Por quê? Não é porque temos fé que vamos viver uma vida de suicida. Não é porque temos fé que não vamos usar ao nosso favor a prudência. Davi levou 5 pedras porque é o seguinte: eu sou bom de funda, mas se errar a primeira tem a segunda. Eu vou estudar só isso aqui, porque é o suficiente. E chegar na hora, não deu. Eu vou fazer uma viagem e eu vou levar só isso aqui tá bom. Eu não sei se vocês conhecem gente que vai para lugar que nunca foi e leva só um pouquinho de roupa e quando chega lá diz: meu Deus, estou desprevenido. Não sabia que vinha abençoado. Mas Davi, matador de leão. Eu não sei se você conheceu um matador de leão. Conheceu? É espécie rara, espécie raríssima, matador de leão. Matador de urso e de leão, então, gente. Só que esse camarada, com todo esse currículo, sabe o que ele fez? Foi prudente. Eu não vou levar uma só, eu vou levar 5, eu tenho outras oportunidades, eu vou me preparar. Antes do embate chegar, eu vou ter recurso para vencer essa batalha. É o que o Senhor está dizendo para nós como igreja: eu vou na frente de vocês, mas vocês precisam se preparar. As 5 pedras significam preparo. Você tem uma palavra para ir às nações? Te prepare, estude o idioma, estude a língua, estude a cultura, faça uma economia. Ei, Deus vai te levar, mas quando chegar lá você vai estar preparado. Nós, igreja, a palavra do Senhor diz: apresentem-se ao Senhor como obreiros aprovados, que não têm do que se envergonhar e que manejam bem a palavra da verdade. Deus é Deus que faz milagre. Deus é Deus que não precisa de uma artilharia de guerra. Deus só precisa de um doido que vá para a batalha, mas esse doido tem que estar preparado. Quero declarar que o doido da sua casa é você, em nome de Jesus.
que você vai ser um matador de gigante lá naquela casa, que naquela empresa os problemas que se levantarem, todo mundo corre, mas você vai matar no peito, vai para cima, porque junto com você vai o preparo que Deus te deu. Aí é interessante, que diante do preparo, Deus bem que podia ter deixado ele gastar umas 2, 3, né? Porque, poxa, ele gastou um tempo pegando 5 pedras. Pegar uma pedra gasta menos tempo do que pegar 5. E Deus poderia ter olhado o seu esforço e deixado ele usar 3 ou 4, mas não. Quando ele lança a pedra, o texto diz que ela crava na cabeça do gigante. Davi teve um trabalho. Qual? Lançar a pedra. Agora, quem é que fez a pedra acertar na cabecinha do gigantinho? O teu trabalho é se levantar nessa noite e dizer: amanhã é segunda-feira, eu vou partir para cima dos meus gigantes e eles não vão me amedrontar. Chegou o tempo de Deus ser Deus na minha vida. Eu vou para frente e aquilo que tiver na minha frente, se for do inimigo, vai cair em nome de Jesus. E aí é interessante que o texto diz que o gigante cai. E quando o gigante cai, Davi não sai comemorando. Aleluia. Passei no vestibular. Acabou tudo. Os 4 anos de faculdade é só festa, só alegria. Eu queria um emprego, eu entrei. Agora é de qualquer jeito. Olha o que Davi fez. O gigante caiu. Eu fico pensando no povo filisteu, porque qual era o trato? Se o gigante ganhasse, os filisteus iam dominar sobre Israel. Se Davi ganhasse, Israel ia dominar sobre os filisteus. E eu fico pensando nos filisteus olhando o gigante indo para a batalha, e todo mundo na expectativa, a hora que Davizinho cair, nós vamos partir para cima para pegar os despojos do povo de Deus. E o povo de Deus, talvez olhando para Davizinho, já estava meio assim, né? Ele vai cair, tadinho. Mas vamos ver como é que vai ser o estrago. E de repente o Davizinho tem uma resposta firme. E o povo diz: seguri é doido, hein? E daqui a pouco o gigante sai correndo e o povo diz: ai meu Deus, é agora. E aí eles veem Davi correndo e o povo diz: meu Deus. E daqui a pouco, quando o gigante cai, o povo de Israel vai para cima. Deus está dizendo: sou eu que derrubo os teus gigantes, mas quando eles caírem, vão para cima, vamos ganhar o território que o inimigo deixou, vamos vencer as nossas batalhas, vamos avançar, vamos ganhar, povo de Deus. Agora eu também fico pensando no exército dos filisteus. Está lá o nosso gigante, ele vai acabar com tudo, e Jesus, deu errado. É assim que é o final da história do povo de Deus contra o inimigo. Ele já foi derrotado na cruz do Calvário, já era. Em Cristo Jesus, entenda, nós somos mais do que vencedores. Agora, para finalizar, no meio do vale, depois que o gigante cai, sabe o que Davi faz? Vai para cima do gigante, pega a espada e corta a cabeça. Não parece um exagero? Não sei se você já teve a experiência de lidar com uma dependência, um vício, um medo. E aí, quando você consegue vencer aquele vício, quando você consegue se afastar daquele mal, quando você fica um tempo sem depender daquilo, a tendência natural qual é? Relaxamento. A tendência natural é: eu já venci, pronto. Davi ensina algo poderoso. Quando vencer o teu inimigo, não brinca mais com ele, passa a espada na cabeça para que nunca mais ele se levante. Esse medo, esse trauma, esse vício, uma vez vencido, não brinca mais com ele. Passa a espada na cabeça para que nunca mais ele se levante na tua história. Aquele Golias nunca mais se levantou. Deus hoje está derrubando gigantes dentro da nossa mente,
Deus hoje está derrubando gigantes dentro do nosso coração. E esses gigantes não vão mais se levantar, porque nós vamos passar a espada nele. E a espada atende pelo nome de Palavra de Deus. Ezequiel foi levado no meio de um vale. E o texto diz que ele estava no meio do vale. Meio do vale significa que qualquer direção que ele olhava, ele estava numa distância equalizada para sair. Não tinha um atalho, não tinha lugar mais próximo, ele estava no meio do vale. Se fosse para retroceder, era uma distância enorme. Se fosse para avançar, era uma distância enorme. Para as laterais, era uma distância enorme. Ele estava no meio do problema. E aí eu quero te apresentar agora, para nós finalizarmos, o que o início do texto diz. Que quem levou Ezequiel para o meio do vale foi a mão do Senhor. A mão do Senhor, ela não vem para pesar como alguns acham. A mão do Senhor não vem para punir e para condenar como alguns creem. A palavra do Senhor diz em Isaías 59 que a mão do Senhor não está encolhida que não possa nos salvar, diz a palavra. Ei, tem uma mão poderosa estendida sobre a sua vida que atende pela mão de Deus. E essa mão não é para castigo, essa mão é poderosa para nos salvar, diz a palavra. Deus falou para Moisés: Moisés, façam uma festa. E essa festa vai ser a festa da Páscoa. Vocês vão fazer ela anualmente, para celebrar o dia em que eu tirei vocês do Egito com a minha mão forte. A mão de Deus, quando vem, não vem apenas para salvar, mas ela é forte para te tirar de todo o cativeiro. Cativeiros mentais, hoje nós estamos sendo libertos em nome de Jesus. A mão do Senhor está nos tirando do meio desse medo, do meio dessa depressão, do meio dessa rejeição. A mão do Senhor é poderosa para nos salvar e nos livrar de todo o cativeiro. E para finalizar, a Bíblia diz que a mão do Senhor, lá em Atos 11, os discípulos saíram pregando. E quando eles pregavam no meio da perseguição, no meio da afronta, o texto diz que as pessoas, elas começaram a crer. Muitos creram na pregação do evangelho pelos discípulos. E mais do que crer, eles criam e se convertiam. E sabe por que isso acontecia? O texto vai dizer que a mão do Senhor era sobre eles. Quando a mão de Deus vem sobre alguém, ela gera credibilidade. Ei, chega de você falar e as pessoas não te darem crédito. O que vai fazer você falar e as pessoas acreditarem no que você está dizendo é a mão do Senhor sobre a tua vida. Elas verão os sinais de Deus na tua história. Elas verão o Senhor que te tirou do meio do vale te exaltando. Elas verão uma nova história sendo construída. E quando você abrir a boca, elas vão dizer: tem um fundo de verdade. E esse fundo é sobrenatural, é uma palavra que vem de Deus. Chegou esse tempo, igreja. O tempo de nós nos levantarmos em Blumenau e começarmos a declarar as verdades do céu aqui na terra. Chegou o tempo de nós nos levantarmos e começarmos a declarar que o nosso Redentor vive e por fim ele se levantou. A mão de Deus nessa noite está estendida sobre nós. Você que chegou aqui se sentindo no meio de um vale, pode comemorar. O Senhor e a sua mão poderosa já te tiraram daí. Você que chegou aqui no meio de um caos emocional ou no meio de uma crise financeira, seja bem-vindo ao mesmo vale que Davi derrubou o gigante. O Senhor que derrubou o gigante de Davi é o mesmo Senhor que hoje está derrubando o teu gigante. Essa semana e esse mês serão marcados pelo poder de Deus agindo na vida da igreja. E a igreja somos nós vamos falar e vai acontecer. Nós vamos correr e o Senhor vai na nossa frente. Nós vamos tratar os nossos problemas e eles serão solucionados. E isso tudo vai acontecer por causa da mão do Senhor sobre a nossa vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Se coloque em pé em nome de Jesus.